Olá, queridos alunos quarenteners, Formara na área, bem-vindos a mais uma aula de Artes Teatro. Então vamos lá, sétimo ano. Essa é a aula de número 16 e nós vamos falar sobre teatro de objetos, que é uma forma de teatro animada que com certeza vocês conhecem. Esse teatro de formas animadas, ou teatro de animação, é um gênero teatral que inclui bonecos, máscaras, objetos, formas ou sombras, que podem representar o ser humano, os animais e até ideias abstratas. O termo teatro de formas animadas veio diferenciar, na segunda metade do século XX, outras designações mais comuns como o teatro de marionetes, teatro de fantoche ou teatro de bonecos, por apresentar uma definição bem maior e bem mais abrangente sobre um conceito mais preciso, aplicado a uma forma artística que também encontra expressão paralela no cinema e na televisão, como vimos na aula de dublagem, e aqui, no cyberespaço. Trata-se de definir um conjunto de técnicas que utilizam recursos visuais inanimados que ganham vida através da intervenção de um ou mais atores manipuladores. Uma vez animadas, essas matérias inertes, paradas, elas passam a representar personagens autônomas, transmitindo conteúdos vitais e conflitos existenciais. Nesse caso, gente, podemos incluir certamente todo tipo de boneco animado. Os principais meios de expressão desse gênero teatral são as máscaras, bonecos, sombras e objetos. Figuras entalhadas em madeira, marfim ou modeladas em argila, amarradas a cordas, são manipuladas como marionetes há séculos em diferentes partes do mundo, incluindo Europa, Índia, China e Japão. Na sua vertente tradicional, as marionetes, mamulengos e algumas manifestações asiáticas, como o teatro de bonecos aquáticos, as formas animadas envolvem um patrimônio artístico mundial de muito valor. O boneco passa a ser a extensão do corpo do manipulador, que para realizar a manipulação necessita de uma boa consciência corporal e controle de gestos e movimentos. Representam a figura do homem em movimento através da animação, dando sentido ao objeto, tornando ele vivo. No Brasil, o mamulengo faz parte da cultura popular brasileira e é praticada desde a época colonial, retratando a vida cotidiana do povo, que dele pratica geralmente de forma cômica e satírica. Nos anos 90, o teatro de formas animadas foi difundido na cultura de massa no Brasil através de programas de grande sucesso realizados pela TV Cultura de São Paulo. O programa Rá-Tim-Bum, por meio de fórmulas dinâmicas, inovou a programação infantil através de seus quadros em formas animadas e lúdicas, que apresentava diversos personagens contagiando toda uma geração, inclusive a minha. No quadro Senta que lá vem a história, uma contadora de histórias representava personagens através de objetos. Puf! Ele ficou preso na teia da aranha. Mas essa aranha aqui, ela não prendia os bichos pra comer, não. Ela prendia era pra contar a história, porque ela adorava contar histórias, as histórias mais chatas e mais compridas do mundo. E aí ficou a aranha ali conversando com um grilo de penduradinho ali em cima e levando o maior papo contando as histórias pro grilo. Ai, sabe, seu grilo, patati, patatá, patatá, patatá. E aí, então, né, eu fui lá pra lagoa e encontrei um monte de gente. O grilo não aguentava mais ouvir história. E o tempo passou. Para convencer o público no teatro de animação, a movimentação do boneco ou do objeto animado, ela deve ser bastante precisa. E para isso acontecer, o manipulador deve evitar o máximo de fazer gestos desnecessários que possam levar à descaracterização da ação. Transmitir sentimentos, emoções e ações dos seres humanos para bonecos ou objetos inanimados é uma faceta do crescimento que o tempo transformou em um dos tesouros mais antigos e valiosos do teatro. Nos palcos locais e nacionais também, as narrativas de teatro de bonecos, de objeto ou de formas animadas são vistas de uma forma mais frequente em espetáculos para crianças. Porque as crianças, gente, elas sabem utilizar do encanto lúdico dessas figuras, não é mesmo? Que é muito menos presente no mundo dos adultos.
Muitas vezes isso deixa em segundo plano a capacidade que os objetos têm de falar para um público de faixa etária maior. Mesmo assim, existem espetáculos de teatro de objetos com classificações indicativas para adultos, muito importantes e bastante significativos. No teatro com elementos manipulados não é tão comum, diferente do que é nas artes cênicas de matriz popular, como o Mamulengo, por exemplo, eleito como patrimônio imaterial do Brasil. A importância dele também é social, como uma manifestação cultural que também adota a crítica social como um de seus pilares. Tradicionalmente, as apresentações são feitas na rua, e aí sim, para todas as idades. Percebemos hoje, em grandes festivais e circuitos nacionais e internacionais, duas tendências. Numa delas, o tradicional teatro de bonecos, aquele que mantém um ator oculto e se utiliza do boneco como forma tridimensional, e uma outra vertente com a tendência experimental, que busca um sentido mais amplo na animação teatral, experimentando novos jogos entre atores, bonecos, objetos de cena e outras linguagens, em situações diversas, em que o boneco não é mais aquele elemento dominante, e sim um componente da cena. Alguns exemplos entre eles é o Coquetel Clown, do grupo XPTO de São Paulo, Bichos do Brasil, do grupo Pia Fraus, também de São Paulo, Babel, Formas e Transformações, do Grupo Casulo de São Paulo, e Sangue Bom, da Companhia Pecote, do Rio de Janeiro. O teatro de formas animadas, gente, é uma forma de fazer o teatro na qual simula uma vida ao objeto, por meio da atuação. Animar é, portanto, dar alma às coisas que não possuem vida própria, entende? É um teatro onde o foco de atenção é dirigido para um objeto inanimado e não para o ser vivo, aquele ator. Inanimado, gente, é tudo aquilo que convive com o homem, mas é destituído de uma ação, de um movimento racional, que ao receber a energia do ator que está manipulando, através dos movimentos, né, então cria a matéria, cria uma ilusão de vida, e aparentemente ele passa a ter a impressão de ser um objeto que adquiriu vontade própria, um pensamento, um raciocínio. O teatro de objetos utiliza-se principalmente de objetos que sejam utilitários, comuns, produzidos em larga escala, novos ou usados, que não sejam elementos primeiramente para uso cênico. A beleza da cena, gente, está em transformar algo banal, por vezes ignorado ou rejeitado, em poesia cênica. Não é demais? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre outra modalidade de teatro animado, também secular, que é o teatro de sombras. Eu vou deixar para vocês uma atividade no Maestro, com um vídeo complementar da companhia Truque de Teatro de Bonecos. E aí vocês assistam esse vídeo, é um vídeo curto, e aí eu vou deixar umas perguntas para vocês responderem, tá bom? Um beijo e até a semana que vem. Tchau!